queridos, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Levante a sua Bíblia, queridos. Quem ama a palavra de Deus aqui, diga amém. Vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te glorificamos pela tua santa palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Pai, que somente a presença do Senhor Jesus tenha liberdade entre nós. Ó Espírito Santo de Deus, complete a boa obra que o Senhor já começou a fazer em cada coração aqui presente, aqueles que também estão assistindo, ó Deus, na sua casa, onde estiverem, meu Pai, ou que no futuro estarão assistindo essa transmissão. Deus, o Senhor venha trazer cura, libertação, salvação, reconciliação, porque cremos que há um poder inerente na palavra do Senhor, meu Pai. Deus, e declaramos que nenhum de nós sairemos deste lugar da mesma forma que nós entramos, ó Deus, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida é cada dia transformada de glória em glória. Por isso, Espírito Santo de Deus, tome o teu lugar de honra e fique à vontade entre nós, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32. Nós estamos caminhando nessas semanas sobre o poder, aprendendo, né? Sobre o poder da comunhão dos irmãos. É o tema central dessa série de mensagens. E o subtítulo está logo aqui embaixo. Olha, conquistando vitórias através da aliança. Conquistando vitórias através da aliança. Amém? Começamos a caminhar na semana passada, dentro dessa visão, para que o Senhor possa cada dia mais ampliar a nossa visão sobre a importância da comunhão com os irmãos, da importância da nossa aliança com Jesus Cristo. Amém? E agora chegamos aqui em Jeremias, no capítulo 32, versículo 1. A palavra do Senhor diz: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Verso 2. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Vá comigo no versículo 36. Jeremias 32, verso 36. Portanto, assim diz o Senhor: a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste, certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a vida para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Amém? Feche a sua Bíblia, querido. Eu quero trazer aqui um pano de fundo para você e da dimensão dessa promessa de Deus, que na realidade ela não fica limitada apenas aqui no tempo do profeta Jeremias.
O que está acontecendo aqui, meus irmãos, no relato de Jeremias, nós aprendemos na semana passada a respeito de Neemias, quando Jerusalém estava destruída, as portas queimadas. Então Deus toca no coração de Neemias para que ele peça carta ao rei, para que ele fosse então ali, juntamente com os irmãos, reconstruir Jerusalém, que estava em ruínas, estava com as portas queimadas, uma situação de humilhação e de miséria. Então, meus irmãos, essa promessa, esse texto relacionado aqui de Jeremias, está relacionado a uma promessa que Deus prometeu, que Jerusalém, ela seria sitiada, o povo seria levado para o cativeiro babilônico durante 70 anos, mas aqui Deus está prometendo que mudaria essa situação, e Deus traria de volta o povo para habitar novamente em Jerusalém. A cidade seria novamente reconstruída, as portas restauradas. Então foi uma promessa que se cumpriu através de Neemias e também através dos seus compatriotas, dos israelitas, que abraçaram com ele também essa causa de juntos reconstruírem a cidade de Jerusalém. Então aprendemos na semana passada, a respeito, de que juntos nós somos mais fortes. E tão interessante, meus irmãos, que essa promessa de Deus, ela não abrange apenas o povo de Israel, ou seja, os judeus, mas é uma promessa, querido, que vai se estender até o Novo Testamento, até o tempo da graça. Por quê? Porque, meus irmãos, a promessa que Deus faz de restauração, a promessa que Deus faz, que Ele vai reunir o seu povo, e para todo sempre, o povo de Deus estará diante do Senhor. Obviamente que não é uma promessa limitada apenas para o povo de Israel, ou para o povo judeu, porque essa promessa, ela transcende gerações. O Velho Testamento, ele é na realidade um pano de fundo dos acontecimentos agora no tempo da Nova Aliança. Então agora os personagens aqui é uma profecia direcionada para o povo de Israel, uma palavra escrita para o povo de Israel no Velho Testamento. Mas agora no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor Jesus hoje, nós somos o Israel de Deus. E da mesma forma, meus irmãos, que a nação de Israel, literalmente, de forma literal, mas também de forma espiritual, estava ali em um cativeiro babilônico, 70 anos de humilhação, de sofrimento, e também um cativeiro espiritual. Por quê? Porque eles só passaram por essa situação porque a Bíblia diz que eles viraram as costas para Deus. Então era um cativeiro, no caso de Israel, tanto literal, como também um cativeiro espiritual. Hoje, meus irmãos, no tempo da Nova Aliança, hoje, depois da vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança, qual que é o cativeiro que muitas pessoas vivem? O cativeiro espiritual. Amém? O cativeiro espiritual. E eu posso, meus irmãos, eu creio que você concorda comigo que o cativeiro espiritual, ele é muito pior do que o cativeiro literal. Muito pior. Muito pior. Exemplo, uma pessoa, ela pode estar presa em uma cadeia. Amém? Presa em uma cadeia. E ela pode continuar ali, num cativeiro natural, ou seja, literal, como também ela pode ficar ali presa, escrava espiritualmente. Mas um detento em uma cadeia, ele então recebe agora a palavra da salvação, recebe Jesus como Senhor e seu Salvador. Ainda não chegou o tempo da sua libertação, da sua soltura. Ele continua preso, literalmente, mas espiritualmente, ele agora está livre. Se ele morrer, ele está salvo. Durante alguns meses, 6 meses pelo menos, eu fiz evangelismo em algumas cadeias, principalmente ali no Ceresp da Gameleira. Quer dizer, tão
Se você não foi, que peça a Deus te dar essa oportunidade, viu? Para você um dia ir num presídio evangelizar. Queridos, ali só tem santo. Ali ninguém fez nada. Todo mundo é bonzinho. E são tão bonzinhos, querido, que na hora que a gente termina a palavra, que muitas vezes é uma palavra bem objetiva, porque o tempo também é meio curto, a quantidade de pessoas que respondem ao apelo de se entregar a Jesus, ou de se reconciliar, porque boa parte, ou a maior parte deles ali, por incrível que pareça, são ex-crentes. A quantidade de pessoas que levantam as mãos quando é feito o apelo na cadeia, ou seja, que é o lugar mais propício para você ganhar muitas almas para Jesus. E quando vem de coração, então, a cadeia espiritual é quebrada. E agora a pessoa está salva em Cristo Jesus. E é completamente diferente o semblante de um presidiário, que agora tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a gente teve essa oportunidade de acompanhar por vários meses, né, muitos deles, né, e para a glória de Deus, ver essa transformação que só Jesus pode operar na vida de uma pessoa. Por quê? Foi uma pessoa que um dia aprendeu sobre Jesus Cristo. E Jesus, que ele veio para estabelecer uma aliança perpétua, uma aliança que dura por toda a eternidade. E agora, aliançados com Jesus, estão presos, são livres das cadeias, das algemas do mundo espiritual. E o dia que saírem dali, muitos se tornarão grandes ganhadores de almas para Jesus Cristo. Porque entenderam, meus irmãos, o que é uma vida de aliança, amém? O que é uma vida de aliança com Jesus. E é tão interessante, meus irmãos, que quando olhamos para a palavra de Deus, sabia, meus irmãos, que na Bíblia existe, né, em torno de 400 palavras relacionadas à aliança. Porque o nosso Deus, ele é Deus de aliança, amém? Então aliança, meus irmãos, o que é aliança? A aliança, ela é um acordo entre Deus e o homem. Quando olhamos no versículo 39, olha o que a Bíblia diz. Pode abrir novamente aí. Jeremias 32, 39. Olha a promessa de Deus. Dar-lhe-eis, ou seja, está no plural, sim? Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Ou seja, que nesse texto está mostrando aqui a ligação entre Deus e o homem. Porque a aliança, meus irmãos, obviamente que ela é possível ser estabelecida com pelo menos duas pessoas ou mais. Não tem como fazer aliança com uma pessoa só. Não tem como eu fazer aliança com um amigo meu. Não. Aliança só é possível ser feita entre duas pessoas ou mais. Aliança, querido, que Deus nos chama para fazer, Ele é que deu o primeiro passo. Ele é que nos chama para uma vida de aliança com Ele. E todo aquele, querido, que recebe esse chamado de Deus, de se aliançar com o Senhor, ele agora está ligado, enxertado em Cristo, através da aliança que Deus estabeleceu com a sua igreja na cruz do Calvário. Amém? Qual que é a aliança que Jesus estabeleceu com a sua igreja na cruz do Calvário? Um dos pactos dessa aliança é que Jesus nos libertaria de todas as algemas do pecado, da condenação eterna. Que Ele colocaria em nós um novo coração. E que a aliança, querido, que Ele fez conosco, nele, na cruz, é uma aliança perpétua, que durará por toda a eternidade. Ou seja, é uma aliança perfeita. No versículo 40 diz: farei com eles aliança eterna, não deixarei de lhes fazer o bem. Olha um dos termos da aliança também: não deixarei de lhes fazer o bem. Deus é bom, amém, meus irmãos? O diabo é mau. Quando o homem está aliançado com o Senhor, ele tem a oportunidade de viver o bem de Deus, ou seja, as bênçãos de Deus. Mas uma pessoa que não tem aliança com o Senhor, ela está sujeita a toda a maldade de Satanás. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, quero falar com você aqui de uma forma assim, muito objetiva, para que no final nós possamos orar e adorar o Senhor. 3 exemplos e os resultados de pessoas que souberam honrar a aliança e caminhar em unidade.
Lembrando que o tema da mensagem de hoje é conquistando vitórias através da aliança, através da unidade. Então nós vamos ver na palavra de Deus aqui exemplos de homens que foram tremendamente usados por Deus, que foram tremendamente abençoados por Deus, porque entenderam claramente o princípio da aliança. Porque a aliança com Deus, a aliança com os irmãos, é que nos habilita a uma vida de conquistas, a uma vida de vitória. Foi claro isso semana passada, através de Neemias, sim ou não? Neemias não reconstruiu Jerusalém sozinho. Ele chamou outras pessoas, outros irmãos, outros israelitas, outros judeus, que eles edificaram naquela metodologia que aprendemos aqui na semana passada. Se você não veio, só estou recapitulando um pouquinho aqui. Qual foi a metodologia usada? O texto bíblico diz, ao lado de irmão, ao lado de irmãos. Eles iam construindo muro, construindo torres, restaurando as portas, sempre com essa metodologia. Nunca sozinho, sempre um ao lado do outro. Demonstrando o quê? Unidade, visão, propósito. Amém? Então, o primeiro exemplo que eu quero falar com os irmãos, abra em Josué. Josué capítulo 1. Primeiro exemplo, querido, está em Josué e Moisés. Você conhece a história de Josué e Moisés? Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Olha aqui, meus irmãos. Deus, ele fez uma aliança com Moisés. E na aliança que Deus fez com Moisés, Deus prometeu que estaria com ele sempre. Quando ele fosse ali diante de Faraó, Deus estaria com ele. Quando ele libertasse o povo ali pelas mãos poderosas de Deus, entrasse ali para atravessar o Mar Vermelho, Deus estaria com ele. E porque Moisés, ele respondeu a essa aliança de Deus, a esse chamado de Deus, Deus o honrou de forma extraordinária. Ele foi o libertador da nação de Israel, do povo de Deus. Foi um homem que teve experiências sobrenaturais que nenhum outro homem na história teve. Ser usado por Deus para libertar mais de 2 milhões de pessoas de um cativeiro. Tocou com seu cajado nas águas ali do mar, e o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Durante 40 anos no deserto, ele viu milagres extraordinários, e Deus o usando também de forma extraordinária. E ali no deserto, querido, foi água que saía da rocha, é comida que caía do céu, é coluna de fogo durante a noite para quentar, né, por causa do frio, é coluna de nuvem durante o dia por causa do calor extremo, roupa que não se envelhecia, enfim. Um homem que foi tremendamente usado por Deus e viveu experiências extraordinárias com Deus, porque ele entendeu um dia o chamado de Deus para a vida dele, mas nesse chamado de Deus para a vida dele, estava ali, querido, o pacto da aliança. Ele precisava ter um pacto de aliança com Deus. Mas não somente com Deus, mas ele precisava entender também que ele não estava nessa missão sozinho. Primeiro, Deus estava com ele, e Deus faz questão de colocar Arão do lado de Moisés. E não era por acaso que Arão estava ali ao lado de Moisés, querido. Quando Moisés, ele começa a argumentar com Deus: olha, Senhor, eu sou gago, eu tenho dificuldade na fala. Querido, Deus, ele fala: então Arão vai estar com você. Obviamente, meus irmãos, que Deus, ele poderia operar aquele milagre na fala de Moisés, que é uma gagueira para Deus. Deus poderia simplesmente falar: ah, você é gago, essa é a sua desculpa, então a partir de agora você não é mais, pronto. Fala eloquentemente agora, sem problema nenhum. Mas não, querido. Deus fala com ele: Arão vai estar com você, ensinando para ele aquele princípio que a Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1. Porque a aliança só é possível ser feita, pelo menos a partir de 2 pessoas. O que eu quero dizer com isso, querido? Não tem como, meus irmãos, nós dizermos que nós temos aliança com Deus, se nós não tivermos aliança com os nossos irmãos. É isso que a Bíblia ensina.
Não tem como dizer que nós amamos a Deus, que nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão que está do nosso lado. Então, porque Moisés era esse homem que entendeu a aliança com Deus, aliança com seus irmãos, Deus o abençoou de forma extraordinária. Agora chega aqui no tempo de Josué, a Bíblia diz que Josué ele foi o sucessor de Moisés que levou o povo para a conquista da terra, a terra de Canaã. Josué, meus irmãos, ele foi simplesmente conhecido como o maior conquistador de vitórias no Velho Testamento. E não apenas foi o maior conquistador de vitórias. Quando ele entende o que é aliança, se entrega a essa aliança, Deus ele muda inclusive o nome de Josué. Muda inclusive o nome dele. O nome de Josué antes era Oséias. Depois é mudado para Josué. Josué significa o Deus que salva ou o Deus da salvação, que é equivalente ao nome de Jesus. Olha que glória isso, querido. O nome de uma pessoa é mudado para um nome equivalente ao nome de Jesus. Está lá em Números, no capítulo 13, no versículo 16, que você pode acompanhar depois. Amém? Leia depois da sua casa. Não vou ler todos os textos aqui não, por causa do nosso tempo. Mas olha também, abra sua Bíblia agora, em Josué no capítulo 5. Pule algumas páginas. Como este homem de aliança, ele foi tremendamente abençoado e honrado pelo Senhor. O poder da aliança, querido. Josué 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Olha o capítulo 6, versículo 1 ao 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. O que está acontecendo aqui, queridos? Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que aquele que tem aliança com Deus, aliança com seus irmãos, ele sempre terá o auxílio de Deus nas batalhas da sua vida. Pouco antes aqui agora, de Josué conquistar Jericó, o próprio Senhor Jesus veio ter com ele. Quando a Bíblia está dizendo aqui, o príncipe do exército do Senhor, em letra maiúscula, está se referindo à própria pessoa de Jesus Cristo. Porque ele recebeu a adoração de Josué. Não era um anjo, não era um serafim, um querumbi, não, querido. O que já seria algo extraordinário, não é? Mas o próprio Senhor Jesus veio ter com Josué antes da batalha de Jericó. Porque ele recebeu a adoração de Josué. Querido, que glória extraordinária nós entendermos o que é um coração aliançado com Deus. Um coração aliançado com Deus, ele nunca vai estar sozinho nos conflitos da vida. Ele nunca vai estar sozinho nas batalhas. Porque ele entende, querido, que sobretudo as nossas batalhas, na verdade elas não são nossas. É o inimigo querendo se opor contra os filhos de Deus, para tentar matar os filhos de Deus, para tentar roubar, para tentar destruir principalmente os filhos de Deus, para tentar também tirar os filhos de Deus do lugar da aliança, do lugar da comunhão com o Senhor.
Mas lembra quando Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, para Josafá? A Bíblia diz assim para Josafá: olha, Josafá, nessa batalha você não terá que pelejar, porque essa batalha não é sua, ela é minha. E Deus então intervém naquela situação, e Deus dá vitória a Josafá, o povo de Israel. E agora chega aqui no caso de Josué, da mesma forma. Ou seja, meus irmãos, aquele que tem aliança com o Senhor, ele tem sempre o auxílio do Senhor nas suas batalhas, porque o Senhor é o nosso general de guerra, é Ele que vai à nossa frente, desbaratando todo e qualquer exército inimigo. Então nessa batalha, descanse, querido. Você tem aliança com o Senhor, você não está na guerra sozinho. Vou dizer de novo, irmão, você tem aliança com o Senhor, você não está nessa guerra sozinho. Eu não sei qual guerra você está enfrentando, qual batalha você está atravessando, irmão, não sei. Mas o que importa, querido, é que Jesus, Ele está com seus filhos. O próprio Senhor Jesus, Ele se encarrega, meus irmãos, de estar com seus filhos, de nos auxiliar. E é Ele que nos dá a vitória, amém? Josué, ele tinha grande autoridade, realizou feitos extraordinários, jamais vistos na história. Acompanhe comigo o texto de Josué capítulo 10. Olha que interessante isso aqui. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 12 ao 14. Olha que feito extraordinário que Josué, um homem de aliança, operou no seu tempo. Josué 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha aqui, meus irmãos, nunca na história da humanidade alguém orou e deu uma ordem para que o sol se detesse, para que a lua também parasse. A Bíblia diz, querido, que Josué, ele fez esta oração. O sol e a lua pararam. Estava ali acontecendo uma batalha. A batalha estava sendo muito travada. E Josué precisava de luz. Precisava que o dia fosse prolongado um pouco mais, para que tivesse condições de estar mais eficaz na batalha. Então ele ora ao Senhor. O sol para e a lua para, por uma ordem de um homem de aliança. Eu fui pesquisar um pouco, meus irmãos, sobre esse texto, cientificamente. Eu estava vendo, meus irmãos, que os cientistas, até notei aqui o nome da Universidade Ben Gurion, do Negev, em Israel, com base nos dados da NASA, eles comprovaram que essa história bíblica de fato aconteceu. Inclusive eles conseguiram identificar o dia dessa batalha, e inclusive a hora em que o sol e a lua pararam. Então, cientificamente, o sol e a lua parou no ano de 1207 a.C., ou seja, no tempo de Josué, às 4h28. Os cientistas, meus irmãos, comprovaram que realmente o sol e a lua pararam. Porque quando eles olham a rotação, meus irmãos, eles perceberam que alguma coisa aconteceu ao longo da história para que o tempo hoje estivesse do jeito que está. E tão interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos de uma forma assim, posso dizer que até meio que simplista, né? De que o sol e a lua parou. Já é um feito extraordinário, sim ou não? Queridos, mas os cientistas também disseram que não apenas o sol e a lua pararam, mas todo o sistema solar, todo o universo parou. Tudo parou.
Tudo parou. Porque se não tivesse parado apenas o sol e a lua, teria acontecido situações climáticas na terra que congelaria a terra e destruiria a vida na terra. Então imagina, apenas o sol e a lua para. Nós sabemos, meus irmãos, que hoje tem lua cheia, lua nova, já interfere na maré, interfere, não é? Até na gente mesmo. Eu me lembro quando eu era pequeno ainda, menino, né? A minha mãe, ela que cortava os nossos cabelos lá em casa. 7 meninos, pagar salão para todo mundo é a situação, né? E a minha mãe, ela falava, não, tem que cortar na lua cheia. Porque na lua, não sei se tem sentido isso, se não tem. Mais coisas, né, das pessoas mais idosas, né? De repente tem sentido, né? E tal. Pessoas idosas muito mais sábias do que a gente, muitas vezes. Ela fazia questão de não, tem que cortar na lua cheia, porque na lua cheia o cabelo vai encher mais e vai ficar mais bonito, que a coisa toda. Mas nós sabemos que sim, a lua, ela interfere na natureza, né, gente? Interfere em tantas coisas. Então o milagre não foi só o sol e a lua pararem, mas todo o universo parou. Todo o sistema solar parou. Porque senão teria acontecido cataclismas que com certeza destruiria não apenas a Terra, mas todo o sistema solar. Então algo comprovado cientificamente. E olha o que a Bíblia diz em Josué no capítulo 32, verso 27, que é o nosso texto. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ou seja, querido, o que é sol e a lua pararem para Deus? Se foi Deus que criou o sol, a lua e todo o universo. Deus está prometendo aqui em Jeremias capítulo 32, que Ele restauraria o povo de Israel. Traria novamente o seu povo para junto dele. Faria com eles uma aliança perpétua. E o texto vai dizer, por acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Porque na visão de Nabucodonosor, o povo ia continuar cativo ali para sempre. Porque este é o propósito de Satanás, gente. Este é o propósito do inimigo. Manter as pessoas cativas no seu mundo de escravidão por toda a eternidade, queimando no inferno. Mas o cativeiro, nós sabemos que ele durou 70 anos. E quando foi no tempo da promessa de Deus se cumprir, Deus move o coração de Neemias, que trabalha em unidade com os outros irmãos. Israel é restabelecida novamente, reconstruída novamente, e uma profecia, então, como já disse, que não alcança apenas a nação de Israel no Velho Testamento, mas que transcende gerações. E agora na nova aliança é uma promessa para mim e para você, igreja de Jesus, que promete que estará conosco por todos os dias até os confins da terra. Josué capítulo 21, 43. Josué capítulo 21, 43. Olha, querido, o privilégio daquele que tem aliança com Deus. Quando falo de aliança, meus irmãos, aliança de fidelidade, aliança de compromisso, amém? Aliança de entrega mesmo, de renúncia, de dizer, Senhor, o Senhor é o Deus, o Senhor da minha vida. Josué 21, versículo 43 ao 45. Vou ler aqui, vou ler algum livro aqui a mais, peraí. Josué 21, 43, olha aqui. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Sabe por que essa promessa transcende gerações e nos alcança agora através da aliança do Calvário, ou seja, a aliança de Cristo por nós na cruz? A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, querido, que agora nós somos o Israel de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão lá atrás. Presta atenção, irmão. A aliança que Deus estabeleceu com a humanidade foi uma aliança perfeita. Perfeita. O pecado que corrompeu essa aliança. Lembra lá de Adão e Eva? A aliança do Éden, uma aliança perfeita. Mas o homem não é marionete nas mãos de Deus. Deus é Deus de amor e dá o livre-arbítrio. Adão e Eva decidiram desobedecer, a aliança foi quebrada, a aliança do Éden foi quebrada. Mas Deus, na sua misericórdia, dá uma oportunidade para a humanidade recomeçar. Recomeçar através agora de Noé. De Noé.
com a família de Noé. Então Deus agora faz um novo pacto com Noé e dá inclusive um sinal, colocando no céu o que muitos chamam hoje de forma equivocada, dando o nome de o arco-íris. Mas não é esse nome no original hebraico. No original hebraico está o arco de Deus, que não tem nada a ver com íris. Íris é uma deusa grega, pagã, não tem nada a ver com Deus. Então Deus, ele coloca um arco no céu como símbolo de uma aliança, dizendo: a terra nunca mais será destruída através da água. Deus faz aliança com Adão, faz aliança com Noé, passa o tempo, faz aliança agora com Abraão, prometendo para ele: olha, ser fiel, anda no meu caminho, tem aliança, eu vou ser com você, vou te abençoar extraordinariamente. Faz aliança com Abraão. Abraão passa, agora a aliança é renovada com seu filho Isaac. Isaac passa, agora a aliança é renovada com Jacó. Jacó, ele briga com o Senhor, tem uma luta com o Senhor ali no Val de Jaboque. E a Bíblia fala, querido, que Jacó, ele perseverou naquela luta. E ele falou: Senhor, não, eu não vou desistir enquanto o Senhor não me abençoar. E a Bíblia fala então que Deus abençoou Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel. Israel. Então, meus irmãos, hoje, através das alianças que Deus firmou com o seu povo, sempre apontando com uma aliança de misericórdia, de uma nova história, de um novo recomeço. Então chega agora no tempo de Jacó, e agora Jacó, que era conhecido como usurpador, trapaceiro, homem terrível, agora o nome é mudado para Israel, que quer dizer o povo de Deus, o povo separado. Então agora chega no tempo da graça, querido, eu quero pular agora para o tempo da graça, no sentido da aliança. A Bíblia vai dizer que agora, pela fé, nós nos tornamos o Israel de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus das mesmas promessas que Deus fez a Abraão, avô de Jacó, que se tornou Israel de Deus. Então, meus irmãos, percebemos que Deus, ele nunca perdeu o controle da história. E o propósito de Deus é sempre chamar o povo novamente para o lugar da aliança, sempre restaurar a aliança entre ele e o seu povo. E outro exemplo está aqui em 1 Samuel, com Davi e Jonatas. Vai comigo, 1 Samuel capítulo 18. Quem está comigo entendendo certinho aqui, diga amém. 1 Samuel 18, versículo 3 ao 4. Outros dois homens, queridos, que entenderam fortemente o poder de uma aliança com Deus e de aliança com seu irmão. Josué 18, 1 Samuel 18, versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Preste atenção, querido. Quando Jonatas faz essa aliança aqui com Davi, ele estava dizendo, com essa atitude, ele estava dizendo para o seu irmão: a minha vida está nas tuas mãos. Se você não cuidar de mim, eu estou perdido. Jonatas, ele tinha uma confiança tão grande em Davi, ele amava tanto a Davi com a sua própria alma, que ele se dispôs de tudo aquilo que era segurança para ele. Naquele contexto, meus irmãos, que eles viviam em batalhas, em guerra a todo tempo, uma pessoa se despojar da sua armadura, inclusive da espada. Um soldado de Israel não largava a espada de jeito nenhum. Mas a Bíblia faz questão de frisar isso aqui. Ele se dispôs da sua armadura, inclusive da sua espada, do seu arco e do seu cinto. Com essa atitude ele estava dizendo: Davi, você é meu irmão, e a minha vida está nas tuas mãos. Nós temos uma aliança. E a Bíblia diz, meus irmãos, que por causa dessa atitude de Jonatas, a Bíblia diz, querido, que Deus preservou a sua descendência através de Mefibosete, seu filho. Quero saltar um pouquinho aqui na história com você. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, vá comigo lá. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7.
2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Olha o resultado de uma aliança, querido. Deus, ele nunca se esquece da aliança que faz com o seu povo. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete, filho de Jonatas, agora sendo restaurado à condição de um príncipe, porque ele sempre foi príncipe. Neto do rei Saul, futuro herdeiro da nação de Israel, mas que um dia, por causa do levante do inimigo, a história diz que a pessoa que cuidava dele caiu, ficou aleijado de ambos os pés, e agora está vivendo num lugar de sofrimento, de humilhação e de miséria. E agora chega Davi. Davi, meus irmãos, é uma das personificações de Jesus no Velho Testamento, o rei Davi. E ele então agora, na condição de rei, ele restitui a Mefibosete aquilo que havia sido perdido lá atrás, por causa de uma aliança que Davi fez com o pai de Mefibosete. Queridos, como Davi, ele é uma personificação de Jesus no Velho Testamento, e Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Queridos, hoje em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando nós nos entregamos a uma vida de aliança com Jesus, querido, da mesma forma que Jonas foi resgatado daquele lugar de humilhação, de sofrimento e de miséria, aquele que hoje se entrega ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ele também o restitui à sua condição de príncipe de Deus, herdeiro das promessas do Pai. Então preste atenção, querido, porque nada na Bíblia está por um acaso. Como já disse, o Velho Testamento é um pano de fundo para o Novo Testamento, mas tudo isso é possível só se for vivido pela fé. Davi, um grande homem de Deus, o maior rei da nação de Israel, o único rei que conseguiu consolidar as 12 tribos de Israel, trazer unidade nas 12 tribos de Israel. Antes de Davi, as 12 tribos de Israel estavam divididas. Davi, então, ele consolida as 12 tribos, unifica os irmãos, traz unidade entre os seus irmãos. Essa unidade, ela vai até o tempo de Salomão, filho de Davi, mas depois da morte de Salomão, aprendemos na semana passada. Então aprenda, meu irmão, que nós estamos aqui numa caminhada de uma série de mensagens. Então, vez por outra, eu vou recapitular alguns pontos para que você entenda todo o contexto da mensagem. Amém? Então, semana passada, nós aprendemos aqui isso também, meus irmãos. Então, Davi, ele unifica as 12 tribos de Israel. Seu filho também mantém essa unidade. Mas depois da morte de Salomão, entra-se novamente um espírito de divisão no meio da nação de Israel e divide as tribos. 10 tribos para um lado, formando o reino do norte, capital Samaria, e 2 tribos formando o reino de Judá, capital Jerusalém. Divisão no meio do povo. Por causa dessa divisão no meio do povo, um dos motivos foi que Jerusalém ele foi sitiada por Nabucodonosor e levado para o cativeiro babilônico por 70 anos. Nós estamos falando aqui. Por causa da divisão, do espírito de unidade que foi quebrado, o espírito de divisão entrou no meio do povo, então veio toda aquela situação de humilhação. Mas no tempo de Davi, um homem de aliança, Deus o honrou de forma extraordinária. Matou gigantes, conquistou reinos, foi um grande discipulador, ou seja, um homem tremendamente usado por Deus. E para honrar ainda mais a Davi, Deus na história fez questão de que Jesus viesse da geração de Davi. Por isso até hoje, meus irmãos, Davi ele é tão honrado até hoje na nação de Israel. Até hoje. Até hoje tem lá a cruz, a estrela de Davi. Ou seja, um homem que foi lembrado na história, porque entendeu o poder de uma aliança. Terceiro e último exemplo, Elias e Eliseu. Vai comigo em 1 Reis.
Primeiro livro dos Reis. Estamos vendo aqui, meus irmãos, um estudo bíblico, um panorama do Velho Testamento alinhado com o Novo Testamento, mas para que você entenda, meus irmãos, para que possamos realmente estar bem forte, né, frisado realmente, né, carimbado no nosso coração, pode dizer assim, né, para que possamos ser essa igreja que entende que a nossa vida, querido, como crente, ela só é uma vida bem sucedida se ela for marcada por uma vida de aliança com Deus, uma vida de aliança com os irmãos, no nome de Jesus, amém? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 19, fala da história de Elias e de Eliseu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando as 12 juntas de bois. Lavrando as 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eliseu foi esse que fez uma aliança com Elias, recebeu a porção dobrada, ou seja, a unção dobrada, a unção que estava sobre Elias veio de forma dobrada sobre Eliseu. E quando, meus irmãos, nós olhamos para a história, agora no 2 Reis, vai lá comigo, 2 Reis no capítulo 2, no capítulo do versículo 1, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1 a Bíblia diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado para ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes.
Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs na borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Olha aqui, irmãos. Deus, ele sempre vai honrar aquele que tem uma atitude de aliança, que entende o que é uma vida de aliança. Não foi por um acaso que Elias provou o coração de Eliseu. Por 3 vezes, Elias falou para Eliseu: fica aqui enquanto eu vou neste lugar. Fica aqui, por 3 vezes. E nas 3 vezes, Eliseu foi taxativo com Elias, dizendo: de jeito nenhum. Aonde o Senhor for, eu vou estar também. Aonde o Senhor for, eu estarei também. Não, fica aqui. Não, de jeito nenhum. Aonde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Ei, irmão, Eliseu, ele tinha percepção, discernimento espiritual. Sabia, meu irmão, o que é aliança, o que é ser perseverante num propósito, o que é ser perseverante em uma palavra, meu irmão. Ele sabia que tinha uma promessa para ele. Ele sabia que ele seria o sucessor de Elias. Então qual foi a promessa liberada? Se você estiver comigo no dia que eu for levado para o céu, você vai receber a porção dobrada. Ei, irmão, por isso Eliseu não abandonou o seu Senhor de jeito nenhum. Elias é uma personificação de Deus no Velho Testamento. Eliseu é uma personificação do servo de Deus. E o servo de Deus, quando não abandona o seu Senhor, ele vive as promessas do Senhor. E a promessa do Senhor para Eliseu naquele momento é: você vai receber a porção dobrada. Quando você me vir subir para o céu, a porção dobrada vai vir sobre você. Essa promessa também transcende para o Novo Testamento. Quando chegamos agora em Marcos capítulo 16, vai lá comigo. Marcos capítulo 16, uma promessa que alcança agora, querido, a mim e a você, aliançados em Cristo Jesus. Amém? Da mesma forma que Elias foi levado para os céus, Eliseu, o servo, recebeu a porção dobrada do Espírito Santo que estava ali sobre Elias. A Bíblia diz agora em Marcos capítulo 16, versículo 15, com relação à sua igreja, o povo da nova aliança. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Agora abra comigo aqui, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Se não dá tempo de você abrir, acompanhe aqui no telão, que de repente fica melhor para você. Amém? Porque essa mesma promessa que Deus fez lá para Eliseu através de Elias, e agora Jesus também falando essa mesma promessa que Jesus prometeu, que ele subiria para os céus e enviaria o Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados e com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Preste atenção, querido, a nossa vida aqui na terra, ela não é um fim, ela não acaba aqui, infelizmente, como muitos pensam. Acabou aqui, morreu aqui. Não, não é assim. Existe uma eternidade, seja no inferno ou seja na glória celestial. O povo da aliança é o povo do céu. Vou dizer de novo, irmão, o povo da aliança é o povo do céu. Hoje nós estamos aqui na terra, mas um dia seremos levados também, assim como Elias foi, porque Deus prometeu. E assim em Jesus Cristo, querido, que também foi elevado aos céus, ele subiu. E um dia ele vai encontrar com a sua igreja, que também vai ser arrebatada para
os céus. E por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor, adorando a Ele para todo o sempre. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos prometeu. Ele firmou uma aliança no Calvário com a sua igreja, querido. Ele firmou uma aliança no Calvário. E essa aliança é uma aliança perfeita nele mesmo. E a pergunta é, querido, como está a sua vida? Você entende o poder de uma aliança? Essa vida é marcada por escolhas, irmãos. Será que nós entendemos realmente, meus irmãos, o poder de uma aliança? Porque não basta, meus irmãos, apenas dizer que nós cremos, que nós entendemos, se nós não praticarmos. Ah, pastor, eu vou à igreja, já estou cumprindo a minha obrigação e tal, mas não conheço ninguém, não me relaciono com ninguém, não sei o nome de ninguém. E aliás, eu fui tão ferido em outra igreja, fui tão ferido em outro ministério, que eu prefiro ficar isoladinho no meu cantinho, apenas recebendo. Ei, querido, você precisa de cura. Você precisa de cura se você pensa dessa forma. Porque quem pensa dessa forma está trilhando um caminho perigosíssimo. O caminho daquela ovelha que se desvia, que vai ficar sozinha, e ficando sozinha se torna um alvo fácil para o inimigo. A Bíblia diz, querido, que aquele que se isola se insurge, ou seja, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Deus, querido, nos chamou para caminharmos em aliança com Ele e com os nossos irmãos. Por isso que aqui em Lagoinha, meus irmãos, nós temos os nossos GCs, os nossos grupos pequenos. Porque na célula, meus irmãos, os GCs é lugar de convívio, de aliança, de comunhão, onde nós podemos conhecer uns aos outros e viver aquilo que a Bíblia diz: chorai uns com os outros quando for tempo de chorar, mas também se alegrar uns com os outros quando for tempo de se alegrar. Um dos grandes motivos de muitas pessoas estarem desviadas hoje do Evangelho ou frustradas na vida espiritual é porque não criam raízes, não têm amizades, não têm relacionamento. E a Bíblia diz, irmão, não tem como nós dizer que nós amamos a Deus, que nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, nosso irmão que está do nosso lado. Para concluir, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Jesus, que Ele orou para que a sua igreja viva uma vida viva, uma vida de aliança, uma vida unida. Que nós possamos, querer realmente dizer: Jesus, eu quero ser resposta da oração do Senhor. Querido, durante tanto tempo nós ficamos aí, de certa forma, isolados por causa dessa pandemia, que isso fez com que muitos esfriassem na fé, perdessem o sentido, o propósito da sua vida como cristão. E hoje a razão que é que muitos estão frios e afastados. Mas olha a oração de Jesus. João 17, versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Ou seja, qual é o propósito? A fim de que todos sejam um. E como és tu em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, que no nome de Jesus nós possamos valorizar cada gota do precioso sangue da nova e eterna aliança que Jesus firmou com a sua igreja na cruz do Calvário. Jesus sofreu, irmão. A aliança que Jesus firmou, querido, foi uma aliança custosa. Pagou um preço que ninguém poderia pagar. E a oração de Jesus é essa: a fim de que sejam todos um, assim como Ele é um com o Pai. A própria Trindade é uma só, porque existe aliança, comunhão. Então, como pode um crente dizer que ele é um com Deus, que tem aliança com Deus, se ele não tem aliança com os irmãos? Então ele é um religioso. Está redondamente enganado com relação ao que é ser de fato um cristão. Ah, sou crente. Até o diabo é crente. Ele é crente e até treme diante da presença de Deus.
Querido, quando alguém perguntar para você, você é de qual religião? Fala, não sou de religião nenhuma, eu sou cristão. Cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. Sou seguidor de Cristo. Eu caminho nas pegadas de Cristo. Eu sou um imitador de Jesus Cristo. Eu sou um com meu Senhor. Religião é a palavra latim religare, esforço do homem de se aproximar de Deus. Mas foi Jesus que deu o primeiro passo ao nosso encontro, querido. Hoje basta apenas eu e você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso do Senhor, eu preciso dessa aliança, eu preciso caminhar nessa aliança com o Senhor, e essa aliança só vai ser forte se eu também caminhar com os meus irmãos que estão ao meu lado, para que o mundo creia que tu me enviaste. A solução para o mundo, querido, não está na política, não está no homem, mas a solução para o mundo está na igreja de Jesus. Um mundo destroçado, pessoas sem sentido, vidas sem propósito, pessoas arruinadas, que precisam urgentemente conhecer o amor de Cristo, e só irão conhecer através da igreja aliançada, da igreja unida. Quantas pessoas são restauradas nos nossos GCs, por exemplo? Quantas famílias, casamentos são restaurados nos nossos GCs? Quantas pessoas, enfim, querido. Ei, irmão, quero motivar você no nome de Jesus. Não fique sozinho na igreja. Não fique sozinho. Tem uma estatística que diz que se uma pessoa ela não tem pelo menos 4, 5 ou 6 relacionamentos na igreja, ela possivelmente, muito facilmente, ela vai se desviar da igreja. E se desviando da igreja, é um alvo fácil para o Satanás. Uma ovelha longe do aprisco é alvo para o inimigo. Então nós possamos, meus irmãos, ser essa igreja madura na fé, que entende que nós somos povo de Deus, povo da aliança, povo que vive unido com o Senhor, unido com os nossos irmãos, e através do nosso testemunho, querido, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, e através da nossa vida, só quem crê aqui dá um glória a Deus aí, e aplauda a presença de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Amém?